Feito! Estamos aqui com Frank Jorge, que é o nosso entrevistado do programa de hoje. Tudo bom, Frank? Tudo jóia, Adelino. Fala um pouco da tua história. Cara, na verdade uma história já... Eu completei 51 anos esse ano, em 2017, né? Sou de 66. Então uma história de muito tempo já envolvido com música, com literatura, com docência, sendo, né, também professor e coordenador na Unicinos já há um tempo. Mas a história, minha história começa justamente... Sou nascido em Porto Alegre, de uma família sou o sexto filho de 6, né? A minha mãe é de Porto Alegre, faleceu já em 2011, meu pai de Uruguaiana. Ele... desculpa aqui. Não sei. Sem problema, vai. Desculpa aí. Não tem problema. Cara, uma família que tinha laços com o interior do estado, né? Familiares que também eram envolvidos com a questão agropecuária, né? Mas a minha família sempre foi muito urbana, muito de Porto Alegre, assim. E meu pai e minha mãe gostavam muito de música, de literatura, de cinema. Eu cresci num ambiente onde se ouvia muita música em casa, seja o vinil, seja o rádio. E isso me impactou desde pequeno, né? Eu sempre gostei muito de música desde pequeno, desde que a expressão que eu me conheço por gente. E daí, lá na adolescência, comecei a ouvir os programas de rádio. Antes da Ipanema era Bandeirantes, depois a própria Ipanema FM. Né? Comecei na adolescência a tomar um gosto por coisas que eu ia buscando, pesquisando no rádio. Aos poucos comecei a comprar os meus discos, ainda muito impactado por coisas dos anos 70 que os meus irmãos ouviam. Né? Os primeiros discos que eu comprei tinham a ver com Novos Baianos, com Pepeu Gomes. Daí começou a ter 14 Bis, Cor do Som. Então, mas eu sempre gostei muito de rock, de música brega. Né? Já começamos a comprar também, dividia muito desses assuntos com os amigos de colégio e amigos da rua, né? Os amigos de colégio, o Tchê Gomes, o Márcio Petraco, os colegas de rua ali, o Alexandre e o Marcelo Birk. Então tudo que um acabava conhecendo, um novo cantor, uma nova banda, estava aparecendo a Blitz, o Eduardo Duzec ali no início dos anos 80, um comprava o disco, mostrava para o outro, ou a Vanguarda Paulista, Rigo Barnabé. Então isso tudo sempre foi a nossa... Muito antes de pensar em tocar de verdade um instrumento, ter banda, teve muito essa questão de ter um interesse muito intenso, assim, um interesse permanente, né, por música. E esse é meio que o início da história, né, cara? A minha história... Depois a gente, com esses amigos de colégio e da rua, a gente faz a banda, uma primeirona lá, que é o Prisão de Ventre, que ela não ficou tão conhecida, mas ela nos proporcionou fazer uns primeiros shows em Porto Alegre, chegou a tocar um pouco na Ipanema lá, e depois o Tchê foi pro TNT e eu fui pro Cascaveletes, né, em 85, 6, o Tchê já em 85, eu em 86 nos Cascaveletes, e era um cenário de muita banda de rock no país, muita banda de rock no Rio Grande do Sul também. E daí iniciou um período muito interessante para nós, né? Em 86, 7, quando né, eu estava na faixa dos 20, 21 anos, estava tocando daí com uma frequência, tinha público, eu acabava lançando disco, acabava lançando fita demo. Então a história daí não para mais, né? Esse é meio que o início da história toda, né? E foi muito bacana, tá sendo ainda, né? Ontem toquei em Canoas com uma banda local, o Tchê Gomes e eu, junto com uma banda local, tocando um monte de músicas dos anos 80, algumas dos anos 2000 já, dos meus discos solo também. Então, cara, é desafiador, né? Algo que a gente gosta muito de fazer, mas é desafiador tu seguir tanto tempo na ativa, né? E trabalhando em outras áreas, por vezes também, áreas afins à música, né? Trabalhando com cultura, com docência, né? E é por aí, cara, história... Nesse meio tempo também, 3 filhos, né? O Rafael, o Érico e a Glória. Uma viagem ou outra ao exterior, não muitas, né? Europa, aos Estados Unidos e Montevidéu esse ano, né? Cara, a vida ela é cheia de coisa pra contar, né?
Tu que vai me perguntando aí, me pedindo. Eu tava vendo que tu não segue só uma linha. Eu vi que tu tem o Cascavelês, daqui a pouco tu tem o teu próprio trabalho, tem também os Cowboys Espirituais, isso. Que é eu acho que um dos CDs que eu guardo. Infelizmente me roubaram esse CD, e eu procuro esse CD e nunca acho. Eu achei um lacrado no Getúlio, lá na boca do disco. Vou lá ver. Numa dessas eu acabo te passando ele. Porque eu tinha e me roubaram. Tu leva pra tocar nos lugares, a pessoa rouba. E eu acho que foi dos melhores CDs que eu escutei. Porque tu poderia falar um pouco desse teu trabalho? Cara, esse trabalho ele saiu em 98, mas eu acho que a gente já estava tocando de uma maneira meio... uma junção de amigos, né? De uma maneira ou outra a gente já se conhecia de Porto Alegre, o Júlio Reni, tinha tocado na Guitar Band, o Márcio Petraco, amigo do TNT e de outras ideias, é um cara que tinha e tem um domínio muito grande de instrumentos, né, de bluegrass, de hillbilly, né, instrumentos como o banjo, pedal steel, além obviamente da guitarra de 6 cordas, lógico. Então a gente tinha esse trabalho, a gente tinha uma possibilidade de começar um projeto ali no Ocidente, o início do tal do Ocidente Acústico. A ideia era esse nome, mas ele se tornou um projeto elétrico, na verdade, né? Então, na verdade, a gente iniciou em função de um show e em função de umas gravações que o Júlio quis fazer, né? O Júlio quis fazer uma espécie de um compacto com 2 músicas para dar de presente para a namorada, para reatar com a namorada. E daí rolou a música Como é Grande o Meu Amor, do Roberto Carlos, e Uma Mulher, que é uma que eu fiz, né? Que é uma letra meio politicamente incorreta, assim, uma letra que eu não faria hoje daquele jeito, né? Uma mulher pode até me enlouquecer, mas se incomodar, não vou permitir, uma coisa assim. É uma letra meio assim, enfim, mas a música ela não quer às vezes dizer exatamente aquilo, assim, né? Ela é um personagem ali que está cantando aquilo também. Mas os Cowboys, cara, foi muito legal, até pela necessidade de explorar composições e tentar entender melhor o que é o country, a folk music. Foi uma experiência bem boa, assim, bem legal. Saiu pela gravadora Trama na época, né? Que era uma gravadora que o Carlos Eduardo Miranda estava envolvido lá. E foi uma experiência bacana, assim, durou um certo tempo também. E fora as tuas músicas, depois tem a Graforré também, História Graforré Filarmônica. A Graforré até é mais antiga, né? A Graforré é de 87. Ela saiu primeiro com fita demo, né? Pra quem ouve e não sabe, né? As fitas cassete. Tu lançava uma fita cassete, né? Um disco, a ideia de um disco era um disco de um LP, né? Um LP em vinil, né? Então isso era muito caro, muito inviável tu pensar um disco. E daí a gente lançou fita demo pela Vortex, né? E a Graforré era uma ideia de justamente misturar rock, jovem guarda, né? Música com dissonâncias, com variações de ritmo na mesma música, né? Uma banda meio maluca, pop, urbana, assim, e ao mesmo tempo muito com a cara... Não só da gente, assim, eu diria muito com a cara de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Ela tem um humor ali meio... Às vezes é difícil... A Graforré teve público e tem público em outros estados. A gente já tocou na Bahia, em Belém, em Cuiabá. Mas o humor do gaúcho é meio diferente, assim, né? Nem sempre nos entendem, né? No sentido tanto do discurso, o tipo de fala, quanto um trabalho artístico, assim, né? Então... A Graforré, ela tem muito disso, assim, tinha e tem, né, essa questão de uma linguagem meio sarcástica, meio debochada, né? E isso é muito legal, muito peculiar, é uma banda muito única, assim, que não consegue enxergar bandas parecidas com a Graforré Filarmônica, assim. E aí, fazer um show de novo, pra trazer de novo o pessoal, pra fazer pelo menos um revival. A gente já tá numa idade, assim, que... A gente tá tocando outros projetos, cuidando dos filhos, da vida. E a gente fez um show no início desse ano, 2017.
E a banda, ao natural, ela vem se dissolvendo, assim, né? Na verdade, como eu falei, né? O Carlos é professor no IPA, teve uma filha no final do ano passado. Eu também tenho afazeres com alunos, com aulas, com filhos. Tenho o trabalho Frank Jorge Solo, que eu tento manter uma regularidade de gravações, né? Tenho 4 discos já com esse projeto. Então, eu não diria assim que é algo impossível de acontecer um show da Graforré, mas não é algo que esteja num plano próximo, assim, imediato. Dizer assim que em janeiro, fevereiro, março de 2018 vai ter um show. Não posso dizer isso. Tem que fluir. Tem que, exatamente, algum interessado querendo contratar, querendo fazer. Quem sabe a gente faz no início do ano em Gravataí alguma coisa. Opa! Portas abertas. Vamos lá. E tu mencionou agora na tua pessoal, como é que tá os teus shows? Vai lançar alguma coisa nova? Música nova? O que tu tem, projeto teu agora, Frank Jorge? Certo. Eu tô gravando, por ocasião de um aniversário, a minha esposa e a Biba Meira fazem aniversário próximo, né, em agosto, e são muito amigas, né, a Biba Meira, baterista do The Fala, então ela é professora da minha filha de bateria e percussão, né. Minha filha estuda bateria e percussão há uns 4 anos já, ela tem 13, começou cedinho ali com nós, a Glória. Então, por ocasião do aniversário da Biba e da... Quero dar uma volta tremenda para responder a tua pergunta. Não tem problema. Por ocasião do aniversário da Biba e da minha esposa, numa casa em Porto Alegre, no Gravador, eu acabei conhecendo o Gravador e acabei fazendo um show lá, né, junto com outras bandas de amigos da Biba. Em função disso, eu marquei um show lá e acabei tocando daí num dia só Frank Jorge Banda. E nesse dia foi lá no estúdio o Thomas Dreyer. Thomas Dreyer, para quem não sabe, é um cara que tem um estúdio em Porto Alegre. E o Thomas Dreyer, ele gravou discos importantíssimos já. Tarde na Fruteira do Júpiter, Punk Rock Até os Ossos da Tequila, ou Sangue, Ouro e Pólvora, não sei qual dos dois. Gravou Coisa de Louco da Graforréia, Olelê da Ultraman. Ele gravou muitos discos importantes, assim. E é um grande amigo. E nesse dia que eu fiz o show no Gravador, ele foi lá. E ele tava meio empolgado, para não dizer bêbado, né? Ele tava empolgado, me abraçava, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos voltar a gravar junto, não sei o quê. E depois desse show, nesse dia, eu marquei, daí teve em seguida aquela função, né? Nesse dia, nesse show, já tava marcado aquela jogada da abertura do Paul McCartney, que a gente já comenta. E daí teve a tal da abertura do show do Paul. E eu, na semana seguinte ao show do Paul, eu pensei, eu tenho que me mexer, tenho que entrar em estúdio, gravar, fazer jus ao que foi essa oportunidade, essa certa bênção, né? E eu tenho que voltar para o estúdio logo, porque música eu tenho aos borbotões, assim, por gravar, né? Então música tem, então já sabemos que tem na gaveta, no baú, na cabeça. E daí eu marquei o estúdio e acabei indo no sábado posterior ao show do Paul. O show do Paul foi dia 13, uma sexta. Dia 21, então, no sábado seguinte, eu acabei entrando no estúdio e gravei umas 4, 5 músicas, mais uma demo, assim. Uma ou outra eu já botei bateria, algum baixo, alguma coisa. E daí tem uma música dessa sessão que vai sair já agora divulgada, né, nas plataformas, nas redes sociais, em dezembro agora, uma música que é Vida na Cidade, o nome, mas como ela tem influência de música erudita, ela é pop, mas tem influência de música erudita, do Bach, da Electric Light Orchestra, eu botei daí o nome, é Vida na Cidade, Alegro, mas não tanto. Porque tem, nas próprias obras do Bach tem, tu acha que é alegro, mas alegro, mas enfim, tem lá aqueles termos italianos que eles usam, né? E tem um que é alegro, mas nem tanto, né? Mas não tanto. E eu achei muito engraçado esse termo, né? Alegre, mas nem tanto. Então alegre, mas... E daí a música ela é meio melancólica também. Ela não é pra baixo total, mas ela é uma música que questiona a vida na cidade desafia a compreensão e a humanidade, né? A vida na cidade, cara, é correria, é pegada, né? Não pode perder o ônibus, a lotação, o trem, mas daí se tu correr tu pode tropeçar o pé,
se tu tropeçar, torcer o pé e cair, pode ser assaltado, né? Daqui a pouco, cara, a vida na cidade exige uma habilidade, um raciocínio, assim, né? Que horário tu sai para tal compromisso, que condição tu vai pegar, tu tá levando tudo que tu precisa pro teu lugar de trabalho, tá com mochila, tá levando coisa a mais, coisa a menos, levou uma água para matar tua sede. Cara, viver na cidade, porque pareceu sempre assim que o que nos desafia, o que tematiza muito música é a relação, né? Eu comigo mesmo, eu contigo, eu com a minha esposa, eu com a família, eu com a... E agora eu tô muito nessa, em função tanto da idade, quanto dos meus compromissos, quanto a preocupação que tu tem com filhos e com alunos. A minha reflexão, ela vai muito nessa direção, assim, né? Que loucura que é viver numa cidade, seja Gravataí, São Leopoldo, Canoas, Bagé, Porto Alegre, não importa, né? Então eu acho que desafia a nossa compreensão e a humanidade, né? O que é viver numa cidade. Então isso pareceu que eu estou falando trissério, blá, 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 mas é um papo bacana como tema para música, né? Porque na música e na cultura pop, às vezes é muito normal e legal, tu faz uma letra, às vezes ela é uma bobageira e legal, é isso aí, é um xalalá, é um ugagogo, é bababá, ok, mas às vezes tem vontade de dizer algo que tenha lá a palavra meio... Mensagem é uma bobagem, né? Quem tem que entregar mensagem é e-mail, é carteira, né? Mas enfim, mas é legal às vezes quando na música tu consegue, não só de uma forma literal, mas dar uns toques, né? Dá a tua percepção sobre como tu tá vendo as coisas. E esse tema, cidade, é uma coisa que me interessa muito, assim, falar essa relação, o homem e a cidade, né? É isso, falei um monte aqui. E falando do show, da abertura do show. Tá. Vamos... Cara, isso aí eu tenho muito além do que foi a honra de ter sido escolhido pela equipe local, pela equipe internacional, saber que ele ouviu e ele aprovou. Todas essas coisas são legais. Eu tenho várias leituras singelas assim, disso, né? Leituras sensíveis assim, sobre isso, que eu sempre tive um interesse grande em produzir, gravar, lançar disco, me enfurnei em diferentes bandas durante um período, tocando, sempre muito afim, pilhado de gravar, de lançar disco, de compor, de fazer show. E eu sinto que essa minha motivação, essa pilha, ela, né, independentemente de eu não sou e nem quero ser uma unanimidade, que todo mundo gosta de mim, ou que eu seja um sucesso estratosférico, eu sei que eu não sou nada disso, assim, mas eu vejo que gostar de compor, de tocar, são coisas que sempre se mantiveram na minha vida, assim, eu nunca desisti disso, independentemente de às vezes ter uma atuação, um emprego em outra área, ou aqui e ali. Então eu acho que isso aí foi um certo coroamento, assim, de uma vida dedicada a isso, e um certo aviso, assim, um certo puxão de orelha também, tipo, né, não deixa de fazer as tuas coisas. Que coisas aqui no caso? Não, a tua música, teu show, tuas gravações, né? Eu senti dessa forma, assim, também, né, como muito além de se lambuzar com o que é a oportunidade, um reconhecimento, como tu tem que segue, arregaça as mangas e siga gravando, trabalhando do teu jeito, com as ideias que tu quer expressar, né? E foi muito legal, cara, foi muito interessante, porque daí eu fiquei sabendo já que o meu nome tinha sido escolhido, tinham outros artistas concorrendo, eu fui escolhido, né? Na verdade, o Luciano Albo também estava concorrendo. Eu achei que, sabendo que eu não poderia levar uma banda completa, com baixo, guitarra e bateria, eu acabei convidando o Luciano Albo para dividir comigo esse show, que também estava concorrendo, que também é fã de Beatles, que também é um excelente produtor musical, arranjador, cria boas melodias, boas ideias de arranjos vocais, arranjos para os instrumentos. É um cara bem competente, bem empilhado também. E daí a gente fez uma maratona, assim, tipo 10. A gente mais ou menos ficou sabendo umas 2 semanas antes do evento que eu seria o show de abertura. Então, cara,
uns 10, 12 dias a gente deve ter feito uns 12, 14 ensaios, assim, né? 2 violões, voz, vê isso, muda aquilo, muda o tom da música, muda o arranjo, altera essa parte, né? E isso foi puxado, né? A vida da gente seguiu, né? Dia a dia, ele tendo aula no IPA, eu dando aula no Unicinos, cuidando do filho, bababá, vai pra cá, vai pra lá, e ensaiando para esse show. Que daí, na real, ia ser um show de meia hora, que acabou virando um show de 26 minutos. Nos cortaram 2 músicas ali na hora. E foi uma situação de passagem de som. Teve lá 2 momentos bem claros, assim, né? Bem legais. Tem 3 momentos, digamos assim. Teve a passagem de som, teve o show propriamente dito e o encontro com ele depois do nosso show, né? Então, a passagem de som, ela foi meio tensa, assim. Porque a equipe toda dele, ela vem de fora, é uma equipe muito grande. Todo mundo que lida com o trabalho dele vem de fora. Poucas pessoas brasileiras, de outros estados, alguns até. E daí, esse pessoal muito sério, muito exigente, assim. Então, quando a gente chegou para passar o som, tava junto 2 holds, uma fotógrafa, tava o cara que ia operar nosso som. Quando a gente pisou no palco, eram para ser 2 caras e veio uma galera. Daí eles comentaram assim em inglês, né? 2 guys, coming all the family, né? Tipo assim, não eram 2 caras, vieram a família inteira, trouxeram a família inteira. Eles disseram isso em inglês para nós, assim. E tu fica aí já. Tu fica ali meio já constrangido, meio. Já, tipo, vocês que não são daqui, vêm aos borbotões aqui, a gente. Né? Mas. De aprendizado ali, né? Tu tinha que ficar tranquilo ali, pianinho, né? Seguir ali, daí passamos o som, foi rapidinho. E daí o show propriamente dito, o show, né? O show foi o início meio estranho, né? O retorno estava meio ruim para nós, a gente não se ouvia muito bem. Mas depois deu para ver que a parte externa, né, o PA, o som do violão e das vozes para fora, estava soando muito bem, foi bem legal. E passou muito rápido ali, aqueles 30 minutos que viraram 26, né? Tocamos Amigo Punk, eu fui pro baixo, aquilo foi legal. Tocamos Sob o Céu de Blues. O público cantou um pouco com a gente, né? O público foi camarada, porque tinha gente ali, muita gente ali na pista premium ali que não nos conhecia, né? Fãs do Paul e dos Beatles, obviamente, do Brasil e do mundo inteiro. Tinha ali pessoas com bandeira da Argentina, do Uruguai. Então era um desafio para nós, não era só o público porto-alegrense, rio-grandense, era uma galera. E reagiram bem, a nossa participação foi rápido, não teve sinal obsceno para nós, não teve sai fora, não teve grito, né? Foi tudo tranquilo. Daí a gente saiu do palco, estava chovendo, e quando a gente estava indo a caminho do nosso camarim, a gente passou antes ali por fora da arquibancada ali, pegou um pouco de chuva. Quando entrou no corredor lá para ir pro nosso camarim, vieram os assessores do Paul, que eles vieram e nos perguntaram, what's your name, né? Ah, foi do Jorge, what's your name? Paul wanna see you now. Tipo assim, Paul queria nos ver naquela hora ali. Naquele momento. Naquele momento não seria... Tu tava meio já cansado, suado ali do show, molhado da chuva. Daí nos chamaram ali, tinha os assessores dele, tinha um fotógrafo. Ele tava meio se levantando assim de uma soneca, tava com cara de sono. E nos recebeu educadamente, apertou nossa mão, nos deu um abraço. Viu que o meu terno estava molhado, ele limpou meu terno da água da chuva. Já pega o terno e faz um quadro. Ou encostou aqui. E daí trocamos ali meia dúzia de palavras, e que a gente gostava muito da obra dele. Muito obrigado pelas tuas composições, pelas tuas linhas de contrabaixo, não sei o quê. Ele foi bem simpático, sorriu. Foi muito legal. Daí a gente estava tão... Tava excitado com aquela situação que a gente já estava então agradecendo e indo embora. Daí quando ele nos lembrou, não querem tirar uma foto?
Essa situação foi A gente sabe como muito que é. engraçada. E daí tiraram fotos com a gente, um fotógrafo oficial. Essas fotos que a gente não recebeu, volta e meia eu tento falar com... Tem um cara da equipe dele que é um porto-alegrense, que trabalha com ele há 7 anos em Londres já. Então esse cara, a gente faz um contato às vezes, mas eu não tenho notícia ainda dessas fotos aí. Mas a gente fez ali algumas fotos com o Paul no camarim, sentados numa poltrona, e ele é acima da gente aqui. Vamos ver se ela vai aparecer um dia, né? Quer tirar uma fotografia, tudo bem, mas elas chegarem já é uma outra. Já é outra coisa. Então vamos agradecer, né? Uma agenda, primeiramente, uma coisa. Não, eu andei até outubro, novembro, bem movimentado aí, andei tocando, às vezes com a banda, Frank Jorge Banda, às vezes eu toquei na Feira do Livro num dia sozinho ali, numa sala, num auditório para o pessoal do EJA, escolas, né? Foi bem legal na Feira do Livro. Eu toquei num festival de cinema em Bagé, o Alexandre Birk e eu. Toquei ontem em Canoas com o Tchê Gomes, né? Mas eu não tenho uma agenda dia 10 que é... Eu vou tocar com essa escola de bateria que a minha filha atua, que é a Batucas, né? Vai ser no Gota, que é um lugar aqui em Porto Alegre, no dia 10. Mas depois eu divulgo melhor para vocês, eu não sei bem o endereço. Né? 10 de dezembro tem esse show. Mas não tem muitos shows marcados, até eu tô mais... Tenho fechamento de semestre na Unicinos, tem alguns horários que eu quero separar para gravação do material do disco novo aí. Né? Para 2018 vem em seguida um disco novo. Opa! Né? Mas eu não tenho muito show, muita agenda, e até prefiro ter um final de ano um pouco mais calmo, assim, poder... Eu voltei a comprar vinil, como a gente estava falando, né? Aqui vocês estão vendo a minha coleção, né? Estamos aqui a coleção do Frank Jorge, de vinil, exclusiva. Não, a gente está numa sala aqui da Casa de Cultura, discoteca pública na Torrent. Não, na verdade eu voltei a comprar vinil também lá, em algumas lojas em Porto Alegre, e não tive tempo para parar, escutar esses discos e curtir algum seriado no Netflix. Eu preciso um pouquinho de... Cara, como todo mundo sabe, né? Tem que trabalhar, ler, estudar, pesquisar, mas precisa ter um tempo de retemperar, né? Um tempo de, né, dar uma curtida nas coisas, uma diluída, uma digerida. É tanto conteúdo, às vezes não. Pega um conteúdo ou outro e digere bem, né? Curte a música, curte o livro, né? Tu tem que saber saborear as coisas também. Eu sei como é que é a vida de professor, eu sei como é que tem que... eu sei como é que é final de ano, corrigir prova, Isso. Tem que ter um outro olhar naquela prova, então eu sei como é que funciona. É verdade, Adelino. Tem que ver. Então vamos agradecer a tua presença, tu abrir esse horário para nós na tua agenda. Imagina, um prazer, e desculpa ter demorado a conseguir marcar esse horário, mas a gente ocupado, mas a gente dá um jeito, com atenção, com carinho. Nós te agradecemos. Valeu mesmo, cara. Valeu. Prazerzão, foi demais. Igualmente, obrigado.